Agora as águas subterrâneas, que são as águas que circulam pelos poros do solo e da rocha ou em fraturas nas rochas. Então ela se acumula no subsolo, ela penetra no solo e se acumula lá na parte mais baixa do subsolo. Corresponde a cerca de 97% da água doce em estado líquido do planeta. Então esses 3% aí é de água dos rios e lagos, sendo que 97% da água que pode ser aproveitada para o abastecimento estão aí em camadas superficiais, em camadas mais profundas do solo. Também são chamados de lençóis subterrâneos ou lençóis de água subterrânea e se classificam em duas categorias de acordo com a forma de captação, que são os lençóis freáticos, também chamados de aquíferos livres, e lençóis artesianos, também chamados de aquífero confinados. Os lençóis freáticos se formam com a infiltração da água da chuva no solo. Então essa água vai se infiltrar em um solo não saturado, que é um solo que entre as partículas tem ar e água, então essa água vai descer pela força da gravidade até chegar em região saturada, onde a água não consegue passar mais dali. Está saturada, então vai se acumulando nessa região saturada. E geralmente formam nascentes de rios nas camadas mais baixas do terreno, vai estourar ali uma nascente e vai florescer um rio a partir dali. Se o lençol freático secar com a sua captação, ele vai se renovar no período das chuvas, visto que ele são lençóis de água subterrânea mais superficiais, então a água pode chegar lá com facilidade. Aqui no esquema nós observamos a água da chuva, que vai penetrar aqui nas camadas permeáveis, camadas não saturadas, até chegar em uma camada de rocha impermeável. E aí vai haver a saturação da água, e aí essa parte, ou essa camada, que é o lençol freático, na verdade é uma camada de rocha ou solo, em que a água se acumulou como uma bucha. Então aí essa água pode ser captada por um poço simples ou um chamado poço freático, que na região mais baixa pode dar origem a uma nascente de um rio. Os lençóis artesianos se formaram há milhares de anos atrás e por isso são chamados também de águas fósseis. Elas tiveram que se infiltrar em rocha impermeável. Como elas são impermeáveis, não permite a passagem imediata, como nas rochas permeáveis. Então teve que passar milênios para que a água tivesse condições de ultrapassar essas rochas impermeáveis e se acumular entre duas camadas de rochas impermeáveis. E ali ficaram por um longo período, por milhares de anos, e pode ser captada por um poço artesiano. Elas, ao contrário dos lençóis freáticos, não são acumuladas como uma bucha. Elas formam túneis, formam sulcos que são preenchidos pela água. Quando esses túneis ou sulcos se acabam, fica um espaço vazio. Então, após sua captação, além de ficar um espaço vazio, eles não são preenchidos tão rapidamente quanto os lençóis freáticos. Vai ter que demorar e passar mais de alguns milhares de anos para preencher novamente, visto que a água tem que ultrapassar rochas impermeáveis e isso não é tão fácil assim. Aqui, por exemplo, nós temos a área de captação, a área de recarga do lençol artesiano, que é uma camada de rocha impermeável. Então aqui ele terá que penetrar essa rocha impermeável se acumulando entre essas outras duas áreas de rocha impermeável. Essa parte superficial é justamente a camada permeável ou freática, que a água pode ser captada por um poço comum.
Já na área artesiana, para captação tem que ser por poços artesianos e perfurado com perfuratriz, parecida com a perfuratriz de furar poço de petróleo, visto que as camadas rochosas são mais duras. Se o poço for escavado em local de baixo nível e o lençol confinado, o aquífero confinado, tiver uma área de nível mais elevado, esse poço vai ser um poço jorrante. Então a água vai jorrar. Quando chegar aqui, trincar a rocha, a água vai subir violentamente e jorrar a água.